Agora é hora do nosso especialista CNN. Vamos falar sobre educação, Paula. Na maioria dos estados, as aulas presenciais, a gente acompanhou, foram retomadas há cerca de 2 meses. E as queixas de agressividade, sintomas de ansiedade também generalizado por parte dos alunos, têm sido bem frequentes nesse período aí pós-pandemia. Vamos conversar mais sobre esse assunto com a especialista CNN, a Cláudia Cochin, que faz a gentileza de conversar com a gente aqui no Visão. Oi, Cláudia, boa tarde, bem-vinda. Bom ter você aqui com a gente. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Paula. Um prazer falar com vocês novamente. Pena que sobre um assunto muito preocupante. Com certeza, ainda mais quando a gente vê esses casos de vários alunos com ansiedade nessa retomada. Nesse sentido, Cláudia, qual que é a importância de fortalecimento do suporte psicológico desses alunos para tentar evitar esse tipo de situação nessa volta? Olha, Roberta, é fundamental. E nesse sentido, tem uma notícia boa, positiva, porque pouco antes da pandemia, foi aprovada e até derrubado um veto presidencial num projeto de lei que estabelecia que todas as redes de escolas públicas deveriam ter um serviço psicológico e de serviço social. Nem a escola pode muita coisa, mas não pode tudo. O professor, muitas vezes, fica limitado ao seu próprio fazer, ele não consegue lidar com problemas psicológicos, especialmente problemas psicológicos tão complexos como a pandemia nos trouxe, com 2 anos de escolas fechadas, com os sofrimentos que as crianças e jovens viveram nas suas casas, que depois, num retorno, pouco depois da lua de mel, da volta, de encontrar os amigos, eles passaram a extravasar essa raiva, esse ressentimento pelo tempo perdido. Então, os psicólogos podem e devem ajudar nesse processo, daí porque foi tão importante essa lei, mas isso não quer dizer que não há nada que se possa fazer dentro da escola. As escolas podem e devem ensinar, desenvolver nos jovens, como estabelece a Base Nacional Comum Curricular, competências socioemocionais que vão ajudar essas crianças e jovens a lidar com emoções negativas. Agora, Cláudia, eu fico pensando também na situação dos professores, né? Já viveram todo um período de estresse em função da pandemia. É um trabalho muito estressante e voltam agora à sala de aula enfrentando essa dificuldade com os alunos. E quem cuida deles, né? Quem cuida do psicológico dos professores? Por isso que esse serviço, essa lei que foi aprovada, é tão importante também, porque os psicólogos que forem trabalhar nas redes públicas de educação, porque eu falo das redes públicas porque 81,4% dos alunos brasileiros estão em escolas públicas e também porque elas foram muito mais afetadas, com falta de conectividade, com famílias em situação de vulnerabilidade. Eles podem também trabalhar com os professores para criar um clima de acolhimento na escola. Daí porque as secretarias de educação precisam prestar atenção aos seus professores que trabalharam de uma maneira extraordinária durante o fechamento das escolas, tentando assegurar alguma forma de aprendizagem em casa. Então, trabalhar com esses professores e, ao mesmo tempo, não subestimá-los, porque os professores, por vezes a gente trata os professores como se eles fossem vítimas e não profissionais. Eles, assim como a saúde, sofreram muito, como os profissionais de saúde, mas têm condições, como eles mostraram durante a pandemia, de atuar com profissionalismo. E daí porque é importante que os psicólogos os apoiem, mas que, ao mesmo tempo, as redes os preparem, os formem para trabalhar com o desenvolvimento de competências como persistência, resiliência, empatia, que também é tão importante nesse momento que nós estamos vivendo. E o mais importante de tudo, trabalhar com o aluno, ensinar o professor a trabalhar com o aluno, a autorregulação, que é o autocontrole.
nós só nos tornamos sujeitos autônomos, capazes de tomar nossas próprias decisões, se a gente, desde a educação infantil, aprender autorregulação, que antigamente se chamaria de disciplina. É se autodisciplinar, não aquela disciplina que vem de cima para baixo, mas a disciplina que é internalizada, porque eu aprendo que eu só realizo meus sonhos se eu puder exercer um certo controle sobre meus impulsos negativos. Com certeza, Cláudia. Obrigada, viu, pela conversa com a gente, pelos esclarecimentos. A gente volta a se falar. Muito obrigada, eu aqui agradeço. Obrigada, Cláudia. Foi Cláudia Cochin, nossa especialista CNN em educação. Até a próxima.